Bom, eu estou aqui com o Cristiano Zanin, o advogado do presidente Lula, que é conhecido de todo o país e que me honra com a sua presença e com quem eu colaboro em alguns processos do presidente. Eu queria alguns esclarecimentos, Zanin, sobre os últimos acontecimentos que me parece que não estão repercutindo como deveriam. A começar pelo de hoje, que é a divulgação pela Polícia Federal, portanto um documento da própria Polícia Federal, dizendo que os documentos que foram entregues pelo Odebrecht para a Lava Jato são documentos que tiveram seus elementos manipulados. O que significa dizer que aqueles documentos não são fiéis ao sistema da própria empresa e que podem ter sido usados, portanto, para tanto favorecer amigos como prejudicar adversários da imprensa. Eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo o que está em jogo num caso tão grave como esse e que eu acho que não está recebendo da parte da imprensa a devida atenção. Haddad, esse material foi entregue pela Odebrecht ao Ministério Público Federal. E com base nesse material, várias pessoas, inclusive o ex-presidente Lula, estão sendo acusadas. No entanto, o que nós provamos agora? Que esse material foi manipulado antes de ser entregue pela Odebrecht ao Ministério Público. Não é uma cópia fiel do material que foi apreendido na Suíça, como sempre disseram. Ao contrário, é uma outra cópia e que, segundo a própria Polícia Federal, contém indícios fortes de que foi manipulado. Então, esse material não pode ter valor probatório nenhum, nem no Brasil e nem no exterior, para onde também foi mandado. Vários países receberam cópia desse material. Agora, Zanin, óbvio que eu vou fazer uma pergunta retórica para você, mas o ouvinte merece uma resposta. Não seria o mínimo você checar a veracidade daquele documento, atestar a veracidade do documento, antes de qualquer ação judicial contra quem quer que seja, ainda mais envolvendo personalidades de outros países com os quais a justiça brasileira está colaborando? Não seria um procedimento quase que protocolar garantir que aqueles documentos eram reais, uma cópia real do sistema do Odebrecht, antes de qualquer outra providência? Sem dúvida alguma. Até porque, quando esse material foi entregue ao Ministério Público Federal, isso foi documentado em um processo específico. E nós, ao longo do tempo, pedimos acesso pleno a esse processo específico, para poder verificar exatamente se esses elementos eram fidedignos e quais eram os problemas eventualmente existentes com esse material. No entanto, esse acesso foi negado a nós, a despeito dos sucessivos pedidos formulados. Nós conseguimos, então, apenas agora fazer uma nova perícia nesse material e essa perícia apontou todos esses vícios, todos esses problemas que nós estamos aqui apontando. Evidentemente que dentro de um processo normal, o Ministério Público teria que provar a culpa daquele que ele está acusando. Agora, nesses casos que envolvem o ex-presidente Lula, lamentavelmente, de forma incorreta, esse ônus de provar a inocência foi transferido a ele, o que não é certo. A despeito disso, com esse material, nós provamos cabalmente que o presidente Lula não recebeu nenhum valor da Odebrecht ou de qualquer outra empresa. Mesmo no sistema que foi entregue pela Odebrecht ao Ministério Público, não consta o nome do presidente Lula. Agora, qualquer ilação que eles queiram fazer usando esse material, também não pode ser feito, porque nós provamos agora que esse material, segundo a própria visão da Polícia Federal, não tem nenhum valor probatório, porque foi manipulado pela própria Odebrecht. Agora, sendo um fato novo dessa gravidade, ele pode ser utilizado, a perícia, lembrando que o perito é da própria Polícia Federal, não é um perito que você indicou para o juiz. É a própria polícia que
pela são peritos oficiais. São peritos oficiais. Exato. Diante de um fato novo, desta relevância, e envolvendo o direito penal, que fere talvez o maior valor que uma pessoa possa ter, que é a própria honra. Essa documentação vai ser levada a todos os processos aos quais o presidente Lula responde, e nós esperamos com as consequências que são cabíveis e são, obviamente, o que se espera do Poder Judiciário. Sem dúvida, porque primeiro você tem uma situação em que vários documentos ingressaram no país sem o procedimento previsto em lei. Quando você tem a importação de documentos para serem usados em processos penais, você tem um procedimento específico que deve ser seguido. Isso não ocorreu. E agora o que nós estamos mostrando é que os documentos que vieram para o Brasil, que estão sendo utilizados para acusar e condenar pessoas, não são documentos idôneos, não são documentos que possam servir de prova nem contra o presidente Lula e nem contra outras pessoas. Daniel, eu queria entrar num outro tema quente dos últimos dias, que é a tentativa do Ministério da Justiça, por meio do ministro Moro, de enquadrar o presidente Lula na Lei de Segurança Nacional, de conhecimento geral, que é a lei da ditadura militar para perseguir adversários políticos. O que de fato ocorreu? Esse diz que me diz, o que de fato ocorreu? Houve de fato o pedido do Moro para o enquadramento do presidente na Lei de Segurança Nacional? Houve, verdade. O ministro Sérgio Moro encaminhou uma requisição para a Polícia Federal para que instaurasse um inquérito contra o presidente Lula por suposta ofensa à honra do presidente Bolsonaro. Antes de tudo, é preciso lembrar o seguinte: no vídeo que foi usado pelo ministro Moro para tentar abrir esse inquérito, como de fato ele foi aberto, não há referência ao presidente Bolsonaro. Então já houve ali um erro factual do ministro Moro ao fazer essa requisição. E o enquadramento jurídico que ele buscou fazer nesse ofício que requisitou o inquérito é o da Lei de Segurança Nacional, porque existe um artigo, o artigo 26 da lei, que prevê o enquadramento nesse diploma sempre que houver alguma ofensa à honra do presidente da República. Então, o presidente Lula não ofendeu a honra do presidente da República e tampouco poderia ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional, que é uma lei da época do regime militar. Mas o inquérito foi instaurado, a expressa referência à Lei de Segurança Nacional na portaria de instauração do inquérito, e o ministro Moro foi comunicado formalmente em novembro do ano passado de que havia esse inquérito contra o presidente Lula com base na Lei de Segurança Nacional. Então, esses documentos não permitem que haja qualquer afirmação em sentido contrário. Isso está tudo documentado. Agora, parece ser uma prática do Moro, diante de evidências como essa, dizer que se confundiu, que houve um erro. O seu escritório de advocacia, na condição de advogado do presidente Lula, foi grampeado pelo Moro. Exato. Quando o ministro Teori perguntou a ele se ele mandou grampear, ele disse que não mandou grampear, que ele não sabia que aquele número se referia ao seu escritório. O que é uma ilegalidade absurda, grampear um advogado de uma pessoa que está sendo investigada. Imagina, ninguém teria direito de defesa se isso pudesse... É uma conquista civilizatória. É uma conquista civilizatória. Você ter a privacidade junto ao seu advogado. Então, mandar grampear é uma atitude autoritária, né, de um Estado policial. Aí o ministro Teori, do STF, pergunta se ele mandou grampear. Ele disse que não sabia que o número se referia ao teu escritório. Aí, vocês protocolaram junto ao Supremo o documento que mostrava que ele sim tinha ciência de que aquele número era do seu escritório de advocacia. Qual foi a resposta dele? Naquele momento, o Moro respondeu ao ministro Teori que estava muito atarefado e que não teve tempo de ver o ofício, o que não pode ser aceito, porque é inclusive um dever do juiz verificar o que consta no processo. Ele tinha o dever e ele sabia
que estava grampeando os advogados do presidente Lula. Tanto sabia que existem planilhas que mostram que as nossas conversas entre advogados foram acompanhadas em tempo real pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal do Paraná e pelo juiz Moro. Essas planilhas, elas resumiam as conversas que nós tínhamos sobre estratégia de defesa e elas eram protocoladas na Secretaria da 13ª Vara. Ou seja, esse comportamento, como eu já disse, ele viola não só o direito de defesa do presidente Lula, ele viola prerrogativas dos advogados e viola conquistas civilizatórias. É uma gravíssima violação que não teve, lamentavelmente, nenhuma consequência. Mas ela também embasa o habeas corpus que nós protocolamos no Supremo Tribunal Federal, que está pendente de julgamento, para que seja reconhecida a suspeição do então juiz Sérgio Moro e, consequentemente, seja reconhecida a nulidade de todos os processos que foram indevidamente abertos contra o presidente Lula. Bom, encerro lembrando do